Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Jonathan Costa aqui na área para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai trabalhar questões da IDECAM sobre vigilância em saúde, tá? A gente vai abordar essa temática, entender como essa temática cai aí em provas de concurso público, que no caso daqui é a Banca IDECAM. Você que vai fazer concurso aí para a Banca IDECAM, se liga só porque essa é uma temática diferenciada. É uma temática que ela gosta bastante e a gente vai entender os níveis de cobrança de cada questão, tá? Então vamos lá, dominando questões em enfermagem aqui, banca e decã, com o professor Jonathan Costa. Vamos lá, deixa eu colocar só o meu materialzinho aqui na tela. Por favor, por gentileza, ó, epidemiologia e saúde pública e vigilância epidemiológica. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, o professor de vocês, ele é mestre nessa área, tá? Meu mestrado na Universidade Federal de Sergipe fui na área de vigilância em saúde. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento aí em relação a esse tema. A gente analisou, né, quando fala a gente, enfim, a gente publicou diversos artigos, grupos de pesquisa, enfim, etc. Mas eu analisei a incidência da Covid-19 no Nordeste brasileiro. Mais de 1.000 e não sei quantos municípios, 1.700 e alguma coisa de município no Nordeste. A gente avaliou e associou com os determinantes sociais de saúde e fez uma análise espacial de doenças e descobriu que alguns indicadores estão relacionados à morbimortalidade, pessoas que adoeceram e pessoas que morreram por Covid-19. Foi basicamente isso. Mas eu não vou falar aqui sobre mestrado, sobre doutorado, nada disso. A gente vai responder questões da IDECAM dessa temática sobre vigilância em saúde pública e vigilância epidemiológica, certinho? Essa aula aqui, eu vou deixar ela bem à vontade. Como assim, John? Essa aula vai demorar. Eu acredito que essa aula aí dê em torno de 1 hora. Enfim, a gente pode chegar ali em termo de 1 hora, tá? Mas assim, a gente pode fazer, você pode, se você que está do lado, pode fazer um intervalozinho de 30 minutos, deixa 30 minutos, depois dá uma pausa, depois pega um cafezinho, que eu já tô com o meu cafezinho aqui, ó. E vem, tá? Vamos lá. Primeiríssima questão aqui na tela. IDECAM, questão recente, 2026. 2026, ó. Vamos lá. Foi da Unilab, em fevereiro de 2026. Acompanhe comigo o candidato, o enunciado da questão. No âmbito da atenção primária à saúde, diante de ocorrências recorrentes de agravo relacionado ao trabalhador em um território adescrito, assinale a situação apresentada e aponte a opção correta quanto à atuação do enfermeiro na vigilância epidemiológica aí em saúde do trabalhador. Quando a gente aborda essa determinada temática, a gente traz ali, enfim, a IDECAM ela gosta de abordar tanto a saúde do trabalhador dentro da vigilância em saúde, tá? Que é tanto que a gente tem, ó, dentro da vigilância em saúde é isso aqui, vigilância é isso aqui, ó, vigilância é isso aqui. Dentro dessa vigilância a gente tem vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância em saúde do trabalhador. Então a IDECAM ela adora cobrar essa parte de saúde do trabalhador, tá? Ele pediu aqui uma atuação do enfermeiro frente aí à vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador, que não deixa de ser uma das nossas temáticas que a gente está trabalhando aqui hoje. Vamos ler as alternativas, mas antes eu gostaria de dar uma diquinha para vocês. Ó, a Banca IDECAM, muita gente, ai meu Deus, é IDECAM, enfim, tá? Cuidado, ela é uma banca que aborda, claro, questões difíceis, mas que aborda questões fáceis também. Então, você que é meu aluno, você que é minha aluna, tem que pegar os macetes que eu passo ao decorrer de cada módulo, certo? Ao decorrer de cada módulo, a gente dá dica. E uma das principais dicas que eu sempre reforço com o aluno, cuidado com as palavras exclusivamente, somente, e para você acertar questões da IDECAM, você lê o enunciado, interpreta o enunciado, ou seja, entenda o que o enunciado quer dizer e vai lendo as alternativas. A partir do momento que você for lendo as alternativas, você desconfiar de alguma palavra, coloca uma interrogaçãozinha em cima e vá para outra alternativa, tá? Vá buscar a correta. E se você tiver em dúvida, deixa uma interrogação, depois você volta. Mas marque a melhor resposta precisa, a melhor resposta possível para aquele determinado momento. Tá? É assim que a gente trabalha na Banca IDECAM. Leia e interprete. Não vá lendo umas carreiras não, porque aí você perde muita coisa. A gente vai ler aqui e interpretar. Eu vou ensinar para vocês isso daqui. Ó, letra A. Desenvolver ações. Ele pede aqui a atuação do enfermeiro na vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador, né? Primeiro, letra A. Desenvolver ações de vigilância epidemiológica restritas. Restritas. Olha, é uma palavrinha que deixa o item, né, duvidoso. O enfermeiro ele vai desenvolver ações de vigilância epidemiológica restrita. Vai ser restrita essa ação, né? Essas ações vão ser restritas em uma determinada área ou somente em um local que ele pode ir ali.
tá? Então, cuidado com isso daqui. Restrita a notificação de agravos no sistema de informação em agravos, de notificação que é o SINAM, priorizando o registro e a assistência clínica imediata aqui ao trabalhador acometido. Não, né, gente? Não é uma assistência e uma ação restrita, é uma ação ampla, uma ação que vai envolver diversos outros fatores, tá? Vai envolver diversas outras categorias e não é somente uma visão restrita, uma visão, como é que eu posso dizer, calcificada em uma determinada ação. Envolve outras, é uma visão ampla, tá? Então esse item aqui de dizer que o enfermeiro desenvolve ações de vigilância restrita já deixa o item errado. Então leia e interprete. É assim que a gente responde questões da IDECAM. Letra B. Encaminhar os casos suspeitos de agravos relacionados ao trabalho exclusivamente, cuidado com essas palavras, exclusivamente ao Serviço Especializado em Saúde do Trabalhador, mantendo a vigilância sobre a responsabilidade das instâncias estaduais. Mentira, né? A vigilância ela não só está aí nas instâncias estaduais, não. A gente tem vigilância na instância municipal, na instância estadual e na instância aí, claro, federal. Tá bem? Então, quando ele restringe aqui, quando ele coloca exclusivamente, o item também deixa o item, na verdade, aí errado. Letra C. Concentre-se as ações de vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador na avaliação dos riscos ambientais sem a necessidade de integração da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que é o RENAST. Gente, claro que tem que ter a necessidade. Então, quando ele coloca sem a necessidade, tá? Ele já deixa o item errado, tá? É com aí, na verdade, a integração da Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Tem que ter essa integração, essa comunicação, esse foco. Tá? Então, a letra D atua na identificação de análise de agravos relacionados à saúde, relacionados ao trabalho, utilizando os dados epidemiológicos para subsidiar medidas de promoção, prevenção e intervenção nos ambientes aí e processo de trabalho. É o nosso gabarito. Então, perceba que a gente traz um enunciado ali perguntando sobre a atuação do enfermeiro. Além disso, ele deixa lá, né, que é a atuação na análise de agravos relacionada ao trabalho. Além de ser relacionado ao trabalho, adotar medidas de prevenção para prevenir esses agravos, tá? Adotar medidas de promoção de saúde e etc. nos ambientes aí de trabalho. Então, tome bastante cuidado em relação a questões assim. Lembre-se, IDECAM não é tão difícil assim. Tem questões difíceis? Tem, mas você lendo e interpretando, você consegue responder todas as alternativas. Me conta aqui se você acertou. Vamos para a segunda questãozinha, letra D, tá? Aqui eu comentei, vou deixar o comentário para você. Ó, letra D, o nosso gabarito, a vigilância em saúde do trabalhador na atenção primária não se limita apenas à notificação aí dos casos. O enfermeiro deve identificar, analisar e monitorar aí os agravos relacionados ao trabalhador, utilizando os dados epidemiológicos para planejar ações de promoção, prevenção e intervenções nos ambientes laborais que sejam um ambiente aí, claro, de trabalho. A letra A está incorreta, não restringe, aqui não se restringe apenas ao SINAM. Existem outros determinados sistemas de notificação de saúde, como por exemplo o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, existe o SINASC, Sistema de Informação de Nascidos Vivos, existe o SINAM, Sistema de Notificação de Agravos de Doenças e diversos outros sistemas. Não só se restringe à notificação de agravos, não. Letra B está incorreta, né? Porque a APS ela também possui responsabilidade aqui em vigilância em saúde do trabalhador. Letra C também está incorreta, né? Já que as ações ela devem ocorrer de forma integrada, sim, com a RENAST. Tá? E letra D é o nosso gabarito, a gente já comentou que a atuação do enfermeiro na vigilância epidemiológica está correta e descreve perfeitamente. Só um momentinho, tá, pessoal? Só um momentinho aqui, 2 minutinhos. Deixa eu só pegar uma água aqui. Pronto, peguei. Vamos lá. Ó, preste bastante atenção aqui na nossa segunda questão. A gente vai utilizar o mesmo critériozinho, né? Pegar, ler o enunciado e interpretar. Não basta você ler, você tem que interpretar, compreender e interpretar o que a questão pede a ler. 2026 também foi da Unilab, foi para enfermeiro, tá? Questão recente da IDECAM. Analise a situação de um enfermeiro que identifica o aumento de afastamentos por transtornos mentais em trabalhadores de uma indústria local, associada a jornadas extensas e metas abusivas. Sobre isso, identifique aí a opção correta. Letra A.
Diante desse caso, eu vou priorizar o encaminhamento individual dos trabalhadores para o atendimento psiquiátrico especializado sem a necessidade de notificação por se tratar de agravos aí de natureza subjetiva e multifatorial. Gente, diante de um caso assim, diante de uma situação em que há jornadas excessivas de trabalho, né, metas abusivas, eu tenho sim que notificar porque esses trabalhadores estão adoecendo, tá? Eu tenho que notificar aí. É uma notificação relacionada ao agravo da saúde do trabalhador, beleza? Então, sem a necessidade de notificação, deixa o item aí errado. Letra B, realizar a notificação compulsória no sistema de informação de agravos, de agravos de notificação, que é o nosso SINAM, certo? Articular as ações intersetoriais e desenvolver intervenções coletivas no território, certinho, é o nosso gabarito, tá? A gente tem que notificar esse agravo, além de notificar, eu tenho que desenvolver ações de intervenção para melhorar aquela situação na qual o trabalhador ali se encontra, certo? Ações coletivas dentro daquele território, priorizando, claro, a saúde do trabalhador que está em risco, que está em longa jornada de trabalho, metas abusivas, enfim, etc. Esse estabelecimento também precisa ser notificado, tá? E desenvolver ações intersetoriais que envolvam outros setores aí, né? Além da saúde do trabalhador, envolver também o setor, por exemplo, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vai integrar ali para ver o que é que ele pode fazer como intervenção para melhorar a saúde daquela população, que no caso ali, no caso aqui em questão, são os trabalhadores. Letra C, solicitar à empresa a substituição imediata dos trabalhadores adoecidos, visto que os transtornos mentais relacionados ao trabalho não configuram agravos passíveis de vigilância em saúde. Gente, dizer que os agravos aqui relacionados ao trabalho não configura agravos passíveis de vigilância em saúde está errado, tá? E eu não vou substituir trabalhador de jeito nenhum. Eu vou melhorar a saúde dessa classe trabalhadora através de ações de promoção, intervenção ali, né? Educação em saúde do trabalhador, tá bem? Então, isso aqui já deixou o item errado. Letra D, restringe a atuação da equipe de saúde à emissão de atestados e orientações individuais, uma vez que a vigilância em saúde do trabalhador é atribuição exclusiva aqui dos centros de referência em saúde do trabalhador, que é o Sereste. Gente, de jeito nenhum a gente vai restringir essa atuação aí da equipe, né, em relação a atestados e orientações individuais. Claro que a gente vai fazer totalmente o contrário, a gente vai orientar esse trabalhador. Se o trabalhador necessitar ficar afastado, vai ser afastado por um período de tempo, tá? Então, isso daqui, tudo isso vai ser relacionado, né, como a questão traz a letra D aqui, de forma negativa, né? Restringir a atuação da equipe de jeito nenhum. A gente vai ampliar a atuação da equipe, a gente vai favorecer aí um processo de intervenção, um processo de orientação individual na saúde desses trabalhadores. Belezinha? Conseguiu entender? Tudo certinho? Letra B, o nosso gabarito. Segunda questãozinha aqui com o professor Jonathan Costa. Preparando você para a banca IDECAN. IDECAN. Ó, letra B, os transtornos mentais relacionados ao trabalho são agravos de notificação compulsória, tá? Se você não sabia disso, note isso no seu caderninho. Quando associado aqui a ambiente laboral, o enfermeiro ele deve realizar aqui a notificação no SINAM, além de promover ações coletivas, intersetoriais e intervenções no território, visando reduzir aqui os fatores de riscos ambientais relacionados à saúde do trabalhador, tá? A letra A está incorreta, pois os casos devem ser notificados e acompanhados pela vigilância em saúde. A letra C também está incorreta, porque os transtornos mentais relacionados ao trabalho são agravos relevantes aí de saúde pública e de vigilância epidemiológica. Letra D está incorreta, porque a vigilância em saúde do trabalhador ela também é de responsabilidade da atenção primária, não apenas do Sereste, tá? Centro aí de referência à saúde do trabalhador. Beleza? E letra B está certa, pois contempla a notificação e articulação intersetoriais com intervenções coletivas. Me conta se você acertou. Me conta se você está ligadinho aqui comigo. Me conta se você está gostando. Se você estiver gostando, posta lá no Instagram, me dá essa moral, me dá essa, digamos assim, essa oportunidade para que outras pessoas vejam também o nosso projeto, o nosso trabalho, tá? Para sempre estar trazendo aulas aqui boas para vocês. Se vocês tiverem algum feedback, professor, não gostei dessa aula, não gostei disso, não gostei daquilo, a gente também
Vocês podem mandar lá no Instagram. Enfim, a gente contempla, a gente está aqui para receber feedbacks positivos e também feedbacks negativos. Claro, claro que se você não gostar de alguma determinada aula, de alguma determinada coisa, ficar a desejar, ficar, né, digamos assim, sem conseguir entender, aí você pode mandar lá que a gente melhora, né, a gente aperfeiçoa, a gente está sempre aqui trazendo um ensino de qualidade para os nossos alunos, mostrando para eles como é que responde questões, como é que você consegue avançar nos estudos para concurso público, tá bem? Bora lá. IDECAN, terceira questãozinha aqui, ó, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Foi para enfermeiro, área saúde coletiva 2024. Ó, a interrupção de transmissão de uma doença ou de um agravo em uma determinada área geográfica, mesmo com risco de reintrodução por falhas nas ações de controle ou mudança de comportamento do agente aqui ou do vetor. O enunciado aqui refere-se a quê? Letra A, controle. Letra B, extinção. Letra C, eliminação. Letra D, erradicação. E aí, A, B, C ou D? E aí, candidato, terceira questão, o que é que você marcaria? Ó, a gente está aqui diante de uma interrupção. Quando a gente fala de interrupção, interrupção de uma doença ou de um agravo de uma determinada área geográfica. Aí ele pergunta se a letra A, controle, extinção, eliminação ou erradicação. Isso daqui eu tenho que saber, foi uma questão de 2024, eu tenho que saber antes de ir fazer qualquer prova de concurso aí da IDECAN, tá? Quando a gente fala sobre a questão aqui de controle, né? Letra A é controle? Letra A é controle. Controle é a redução da incidência, tá? A redução da incidência, da prevalência. É a redução de casos em que, tipo, assim, eu combato aquele agente, aquela doença, enfim, por uma determinada ação. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro ainda. Vamos supor que a gente vai fazer o controle da dengue, né? A gente faz o controle da dengue através de campanhas educativas, através de quê? Através da eliminação dos focos, do mosquito, né? Que é o mosquito Aedes aegypti, tá? Então, a gente faz aí essa questão do controle, tá? Controle está relacionado à redução da incidência e prevalência. John, o que é incidência e prevalência? Tenha calma, que eu vou explicar mais lá na frente. Segura aí, tá? Então, é isso, tá? E quando a gente fala de eliminação, é uma doença, digamos assim, que ela não existe o risco de. Não existe mais. Mas, porém, na verdade, eliminação seria a interrupção da doença por um período de tempo. Porém, todavia, entretanto, existe aí a possibilidade de reintrodução, tá? Eliminação é isso, beleza? Por exemplo, dá o exemplo da polio. A polio foi eliminada há não sei quantos anos no Brasil, mas existe a possibilidade ainda de reintrodução, certinho? Dessa doença, beleza? Porque existem outros países ainda que ainda tem aí casos de poliomielite. Estou dando um exemplo sobre eliminação. Erradicação é como se a doença ela foi erradicada, a doença ela não existe mais, acabou, tá? Ela saiu ali, digamos assim, ela se tornou extinta por completa. Tá? Não existe a possibilidade. Então, quando a gente traz aqui essa terceira questão sobre a interrupção da transmissão de uma doença, de um agravo em uma determinada área geográfica, mesmo com risco de reintrodução, ou seja, interrompeu, mas existe o risco de introdução da doença, tá? Por falhas nas ações. Isso daqui está relacionado a controle, tio John? Não está relacionado a controle, tá? Não está. Está relacionado à extinção? Também não. John, está relacionado à erradicação? Não. Está relacionado ao quê, John? Está relacionado à eliminação da doença, tá? Eliminação da doença, tá? Eliminação da doença ou do agravo aí relacionado, né, em uma determinada área geográfica. Então, aqui eu coloquei um resumozinho para vocês sobre controle, eliminação e erradicação. Não pode ir para a prova de concurso público da banca IDECAN sem saber isso daqui. Isso daqui é primordial. Controle, eliminação e erradicação. Ó, controle é a redução da incidência, como eu falei para vocês, e da prevalência de uma doença ou agravo. Por meio de quê? De ações e programas de saúde. Um exemplo é, por exemplo, a redução dos casos de dengue através de campanhas de combate ao mosquito da dengue. Tá? Então, controle é isso. Eu vou controlar uma doença ali por um período, enfim, de tempo através das minhas ações de saúde.
Beleza? Então isso é controle. Eliminação, John. Eliminação é a interrupção da transmissão da doença em uma determinada área geográfica. Mas aqui existe ainda o risco de reintrodução dessa doença. Necessita de manutenção, de medidas e vigilância de controle. Por exemplo, o caso da polio, né? A gente deu o caso da polio aqui, tá? E erradicação é a extinção completa do agente causador aí da doença no mundo, tornando desnecessárias medidas de controle. Um exemplo clássico é a varíola, erradicada mundialmente, segundo a OMS, aqui em 1980, tá? Então, um resumo para você memorizar: controle reduz o risco, eliminação interrompe a transmissão em uma determinada doença, e erradicação, a doença é extinta aí no mundo, tá? É um resumo bem direto mesmo para você memorizar. Beleza? Então não vá para a prova sem saber disso. Aí agora eu vou explicar para vocês a diferença entre prevalência e incidência. Eu vou mostrar para vocês através de uma imagem ilustrativa. Agora pega o raciocínio, tá? Bora lá. Ó, imagine que aqui são os casos de uma determinada doença. Aqui são doenças, tá? Casos de doenças, tá? Essa água. Aí quando eu coloco, ó, casos novos dentro desse aquáriozinho aqui, casos novos, tá? Aqui é um aquário. Aí quando eu coloco casos novos aqui dentro, eu estou realizando o quê? Uma incidência. Então, casos novos entrando dentro desse túnelzinho, entrando desse aquário, é o quê? Incidência. Incidência é o quê? São os casos novos de uma doença. Peguei já. Caso novo de uma doença. Então, incidência é isso. John, e a prevalência é o quê? A prevalência são os casos existentes dentro desse aquário. Se ligou? Coloca aí. Se liguei, tio John. Tô ligadinho. Então, pega a visão. Incidência são os casos novos de uma doença. Prevalência são os casos que já existem. Tá? Aqui, ó. Eliminando curas e óbitos. Então, a diferença entre incidência e prevalência, aqui do lado. Incidência são os casos novos, tá? Médio risco de adoecer, considerado em um período de tempo. A prevalência é o quê, tio John? A prevalência são os casos novos mais casos antigos. Lembre-se que entrou aqui, ó. Entrou aqui o quê? A incidência, tá? E desembocou aqui, eu tenho o quê? Prevalência. Então, incidência, casos novos. Prevalência, casos novos e antigos. Mostra a situação da doença, retrata o estado de saúde da população. Resumo aqui rápido de prova. Incidência é o risco, tá? É o risco aí de adoecer. Casos novos. Prevalência é a quantidade de doentes. Então, ó, quando a gente fala de incidência, casos novos. Prevalência são os casos novos e os casos antigos que estão lá dentro. Lembre-se dessa imagenzinha excluindo curas e óbito, tá? Excluindo curas e óbitos. Lembre-se que nessa imagenzinha sai a cura aqui e sai o óbito. Se ligou? Belezinha? Ok? Estão ligadinhos aqui comigo? Então, prevalência são os casos novos mais antigos de uma doença. Incidência são os casos novos. Belezinha? Ok? Prevalência, lembre-se que exclui, além de ser casos novos e antigos, exclui o quê? Curas e óbitos. Vamos lá, dando continuidade aqui o nosso Dominando IDECAN em Vigilância em Saúde com o professor Jonathan Costa. Quarta questãozinha. Questão aqui da PB Saúde, Enfermeiro 2024, Banca IDECAN. Acompanhe comigo, candidato. Candidata. A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os responsáveis pela decisão e execução das ações de controle de doenças e agravos. Sobre o programa de prevenção e controle de doenças transmissíveis prevalentes no cenário epidemiológico brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos procurar aqui a alternativa incorreta. Pegando o mesmo macete, né? Leia o enunciado, interprete e marque a questão melhor possível, tá? Cuidado com as palavrinhas exclusivamente, somente. Na maioria das vezes, essas palavrinhas, a questão tá errada. E a IDECAN, ela tem uma tendência a colocar exclusivamente, somente, jamais. Então, se você ler rápido, você não vai conseguir acertar. Leia com calma, leia com cautela e vem aqui que depois eu quero a sua foto da aprovação pra gente postar lá no nosso Instagram do PJC Aprovados. Ó,
Ele quer a alternativa correta, tá? Então vamos lá. Letra A. O Programa Nacional de Imunização, PNI, foca exclusivamente, na vacinação de crianças e adolescentes. Gente, de jeito nenhum, né? Eu tenho vacinação de crianças e adolescentes, de adultos, de gestantes, de idosos, tá? Então não é exclusivamente. Cuidado com isso. Deixa o item errado. Tá vendo aí? Quando a gente se liga nas palavrinhas, a gente consegue macetar. Letra B. A grande falha e lacuna do Programa Nacional de Controle de Tuberculose é que ele não inclui estratégias de vigilância aqui e monitoramento. Pelo amor de Deus, né, minha gente? Inclui sim estratégias de vigilância e monitoramento. É tanto que a gente tem, por exemplo, quando a gente faz o tratamento de tuberculose de um determinado paciente, a gente faz o TDDO, né? TDO, que é tratamento diretamente observado. A gente vai lá e pergunta, seu João, geralmente é o agente comunitário de saúde, né? Ou então o enfermeiro ou o técnico quando vai fazer a visita. Seu João, Dona Maria, tomou a medicação? Tá tomando certinho? Como é que tá? Tá sentindo alguma coisa? Tá tendo algum efeito? Então tem que fazer esse tratamento diretamente observado, tá? Então o Programa Nacional de Controle de Tuberculose, ele inclui sim estratégia de vigilância e monitoramento. Quando ele diz que não inclui, ele deixa o item errado. Letra C. O Programa Nacional de Controle de Hanseníase foi descontinuado devido à erradicação completa da doença no Brasil? De jeito nenhum, né? A gente tem casos de hanseníase no Brasil. Não foi erradicada de jeito nenhum, tá? Se marcar uma questão dessa, meu filho, pelo amor de Deus, vamos começar a estudar do zero. Letra D. O Programa Nacional de Prevenção e Controle de Malária, né? PNCM, não inclui ações aqui de educação e comunicação para a população? Com certeza, né, gente? Vai incluir aí, quando ele diz que não inclui, deixa o item errado. O Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde, né, abrange medidas de prevenção, controle e infecção hospitalar e ambulatorial. Certinho. Por mais que você não saiba que esse Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde envolve ações de prevenção, promoção e aí prevenção e controle de infecção aí hospitalares e ambulatoriais. Por mais que você não saiba disso, você já conseguiria eliminar as outras alternativas por exclusão, tá? Então, aqui, letra D, o nosso gabarito. Aqui eu coloquei informações sobre o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções relacionadas à Assistência à Saúde. É um documento estratégico da Anvisa, ele abrange medidas integradas para prevenir e controlar infecções aqui e resistência antimicrobiana, abrangendo tanto ambientes hospitalares quanto aqui o atendimento ambulatorial em todo o Brasil. O foco nas ações de estratégias desse programa aqui, Programa Nacional de Prevenção de Controles aqui de infecções relacionadas à assistência à saúde, né? O foco nele, com a atuação no ciclo 2026/2030, é estruturado nos seguintes pilares. Aí eu tenho foco aqui na vigilância epidemiológica, monitoramento ativo, né, de bactérias multiresistentes, de infecção e procedimentos cirúrgicos, catéteres e ventilação mecânica. Eu tenho a prevenção ativa, que é protocolos rigorosos de higienização das mãos, que é a principal medida, né, de controle aí de infecção, que é a nossa higienização das mãos. O uso racional de antimicrobiano também combate a resistência de microbiana através do gerenciamento do uso de antibióticos. E a abrangência aqui, embora o termo infecção hospitalar seja mais conhecido, o escopo exclui todas aqui as IRAs, né, infecções relacionadas à assistência à saúde, que envolve clínicas, diálises, ambulatórios, hospitais, dias, unidade de atenção aí, primária à saúde. Tá? Então aqui só informações básicas sobre esse programa. Se você não sabia, né, a gente já acrescentou aí, tá? Quinta questãozinha, IDECAN, foi para técnico de enfermagem 2024, tá? Foi da PB Saúde. Acompanha aqui comigo. A vigilância epidemiológica é uma ferramenta essencial na prevenção e controle de doenças infecciosas, fornecendo dados cruciais para a tomada de decisões em saúde pública. Sobre a função direta da vigilância epidemiológica, assinale a alternativa o quê? Correta. Função direta da vigilância epidemiológica. Aí vamos lá. John, eu tenho que saber a função da vigilância epidemiológica? Tem. Você tem que entender, né, qual a função da vigilância epidemiológica. O que é que a vigilância epidemiológica vai fazer, tá? A gente vai destrinchar sobre esses assuntos aqui. Então, a questão pergunta isso. Letra A, implementação de medidas de educação em saúde. Gente, é uma função direta da vigilância epidemiológica? John, acho que está correto. Mas veja,
Cuidado, ó. Sobre a função direta da vigilância epidemiológica em saúde, assinale a alternativa correta. Implementação de medidas de educação em saúde. Ela vai implementar medidas de educação em saúde? Vai, tá? Cuidado, essa é uma questão difícil da EDECAN. Vai implementar? Vai. Mas não é a função dela direta, né? Ela vai implementar, digamos assim, em segunda instância. Tem funções que estão mais à frente, tá? Da vigilância epidemiológica, que vai deixar mais claro o item. Então, não é, né? É mais adiante. Vai implementar? Vai, mas não, tipo, diretamente agora, tá? Ela vai implementar, por exemplo, medidas de educação em saúde através, por exemplo, da vigilância sanitária, vigilância em saúde do trabalhador, enfim, etc. Função direta da vigilância epidemiológica. Cuidado com esse tipo de questão, tá? A gente lê e interpreta. Ó, letra B. Monitoramento de tendências temporais e espaciais de doenças. E aí, o que é que vocês acham? A vigilância epidemiológica vai monitorar as tendências aí temporais, ou seja, as doenças que ocorrem em um período de tempo, as doenças que ocorrem em um espaço geográfico ali. Por exemplo, município X, município Y, município Z, tá? Olha, tem um caso de dengue, enfim, caso de chikungunya, mais no município Z. Ela vai monitorar, vai realizar esse monitoramento das tendências, do tempo em que esses casos de dengue vai ocorrer, né? Nos espaços aí temporais da doença. Sim, gente, esse daqui é o nosso gabarito, tá? É uma das principais funções aí direta da vigilância epidemiológica, é esse monitoramento aí das tendências temporais, tá? E espaciais da doença. Se você não saber disso, nota isso que isso é importante. Muita gente errou essa alternativa achando que era a letra A, tá? Fornecimento de saneamento básico adequado? Não, aqui fica para a função da vigilância aqui em saúde ambiental, né? Criação de políticas de saúde públicas voltada para doenças não infecciosas. Gente, a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde, ela vai criar a política. Lembra que eu disse para você, a vigilância em saúde é essa aqui. Dentro dela eu tenho vigilância epidemiológica, vigilância em saúde do trabalhador, vigilância ambiental, tá? É uma das funções, mas abrange todo o escopo, né? A gente tem mais funções diretas, então cuidado com esse tipo de alternativa. Diagnóstico precoce e imediato tratamento. É uma função dela? Também, mas não é uma função direta, tá? Mas quem é que vai fazer o diagnóstico precoce? Ela não vai fazer a vigilância. Quem vai fazer é o médico, tá? Enfim, mas através das ações de vigilância epidemiológica a gente consegue, né, fazer o quê? Monitoramento dos casos, saber o que é que está acontecendo naquele município, ver uma tendência temporal, uma tendência espacial, um número de casos X de dengue ocorreu mais no mês de abril, no mês de março. Tá? No restante do ano não ocorreu. Então, essa é a principal função direta da vigilância aqui epidemiológica, tá? A vigilância epidemiológica tem função principal de coletar, analisar e interpretar os dados relacionados aqui às doenças e agravos, permitindo o monitoramento das tendências temporais e espaciais das doenças para orientar ações de prevenção e controle. Letra B, pois descreve corretamente aqui a função da vigilância epidemiológica. Continuando aqui comigo, banca IDECAN, preparação, ó, pega aquele copo com água, pega aquele cafezinho e vamos dar continuidade. A gente não vai parar por aqui, tá? A gente não vai parar. A gente vai parar na 10ª questão. Então a gente tá treinando aqui vigilância epidemiológica, tá? Dê uma pausa, se quiser dar uma pausa no vídeo, enfim, e depois continua, mas eu não vou parar. Tô ligadinho aqui com vocês. Bora! 6ª questãozinha. Eita, já apareceu o gabarito sem querer. Me perdoe aí. Foi da FMS, tá? Enfermeiro plantonista 2024, banca e DECAN. A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, que proporciona a detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, né, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Sobre o tema, análise afirmativa aqui correta. Então acompanhe comigo aqui, candidato, cada uma das alternativas. Vamos começar pela letra E. A vigilância não possui em sua prática profissional os diversos saberes de ações relativos ao controle de doenças transmissíveis, entre outros agravos de enfermagem, entre outros agravos. A enfermagem tende a ter um papel secundário nas ações de prevenção, nas ações preventivas e resolutivas de prevenção e combate aos agravos da saúde e outros eventos epidemiológicos. Gente,
Pelo amor de Deus, dizer que a vigilância ela não possui aí em sua prática profissional os diversos saberes, possui sim os diversos saberes, principalmente relativo aqui ao controle de doenças. Portanto, isso deixa o item errado. Letra D. Os profissionais médicos competem o conhecimento da condição de vida dos determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva na perspectiva de buscar a melhor qualidade de vida para a população referida em um dado território, sendo o profissional de enfermagem neste processo coadjuvante. De jeito nenhum, né? Dizer que o profissional de enfermagem ele é coadjuvante daquela determinada situação, né? Só o médico que decide, o profissional de enfermagem ele vai ser coadjuvante. Não, tá errado, tá? Tá errado. Nem marca essa alternativa. Letra C. No âmbito da enfermagem em saúde coletiva, a vigilância epidemiológica vem sendo enfatizada como uma ação secundária, já que ela não tem habilitações de conhecimento básico para tal, tendo essas atividades como protagonista outro profissional da equipe multidisciplinar. Gente, tá errado, né? Dizer que a vigilância aí enfativa ações aqui de prevenção secundária, de jeito nenhum, prevenção primária, tá? Prevenção primária, beleza? Prevenção primária, tanto que faz parte aí da atenção primária à saúde, tá? A vigilância epidemiológica. E ela tem sim habilidades de conhecimento. Então, quando ele coloca ela não tem habilidade de conhecimento, né? Isso daqui deixa o item errado. Letra B. As responsabilidades dos profissionais de enfermagem limita-se à coleta de dados, à assistência às pessoas acometidas pelos agravos? Não. A responsabilidade dos profissionais de enfermagem não se limita somente à coleta de dados, não, né? Se limita à coleta de dados, se limita a prevenção, promoção de saúde, coleta de dados, análise desses dados. Então, quando ele coloca que se limita aqui à coleta de dados, ele restringe a questão, restringe, né, a ampla, digamos assim, a ampla habilidade técnica que um profissional de enfermagem vai fazer, tá? Vai executar suas determinadas ações. Então, letra A é o nosso gabarito, né? Atua em vigilância epidemiológica, atuar em vigilância epidemiológica, desenvolver ações aqui de investigação epidemiológica, diagnóstico situacional, de planejamento, de implementação de medidas de prevenção e controle e tratamento de agravos, seja ele transmissíveis ou não. É o nosso gabarito. Tá? Me conta aqui se você acertou essa sexta questão. Vamos para a sétima. Sétima questãozinha. IDECAM, PB Saúde, tá? Enfermeiro 2024. A vigilância epidemiológica das doenças e agravos não transmissíveis destas doenças sobre o tema, análise afirmativa aqui correta. Letra A. As doenças e agravos não transmissíveis são doenças multifatoriais de longa duração que se desenvolvem ao longo da vida. A etiologia dessas doenças está diretamente relacionada a um agente biológico e não os determinantes e condicionantes socioambientais de saúde. Gente, com certeza, né? As doenças e agravos não transmissíveis também está relacionado, sim, à questão dos determinantes sociais da saúde. Quando ele coloca que não, isso deixa o item errado. Letra B. A vigilância aqui das doenças e agravos não transmissíveis, né? É um conjunto de ações que proporciona o conhecimento do padrão de ocorrência, tendência e mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis, porém não contempla acidentes, violências e seus fatores de risco. Gente, aqui ele trouxe o conceito, né, vigilância de doenças e agravos, aqui ele trouxe o conceito, né, de vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica, a gente vai ver um quadradozinho, acho que eu trouxe aqui para vocês, né, o que é o conceito de vigilância epidemiológica. Você não pode pôr uma prova da EDECAN sem saber o conceito de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância de saúde do trabalhador, tá? E vigilância ambiental. A gente tem que saber pelo menos esses 4 conceitos. Então, aqui ele misturou um pouco do conceito de vigilância epidemiológica, trouxe a questão aqui que essa vigilância epidemiológica ela não contempla acidentes e seus fatores de risco. Contempla sim. Por exemplo, acidente de trabalho. É um evento de notificação, de agravo, né? Notifica, John. Notifica. Pode ser relacionado ao trabalho? Pode ser relacionado ao trabalho. Acidente aí de trabalho, acidente por material perfluorocortante, né? Notifica, John. Vai notificar. Tem que notificar.
tá? Para saber onde é que está o risco, onde é que está o fator que está provocando esse acidente, para poder intervir ali com a melhor ação possível, beleza? Então, quando ele coloca que não contempla violência, e seus fatores de risco, contempla sim. Por exemplo, violência, acidentes, por exemplo, violência doméstica. Violência doméstica é um agravo aí relacionado à saúde, né? E é de notificação compulsória, tá? Violência, por exemplo. Tá errado, tá? Porque ele trouxe aqui que não contempla. Letra C. As doenças e agravos não transmissíveis representam a maior causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo. Morbimortalidade é o quê? Pessoas que adoeceram e pessoas que morreram, tá? Compreendem dois grandes grupos de eventos: a doenças crônicas não transmissíveis, caracterizada principalmente pelas doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, neoplasia, diabetes mellitus e outras causas externas, tais como acidentes e violência. Gente, esse daqui da sétima questão é o nosso gabarito, tá? Perfeito, né? As doenças e agravos não transmissíveis corresponde às doenças e agravos não transmissíveis. John, que são doenças e agravos não transmissíveis? São doenças, por exemplo, como diabetes mellitus. São doenças cardiovasculares, tá? São doenças e agravos não transmissíveis. Uma doença cardiovascular vai transmitir? Não, de jeito nenhum, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Então, tome cuidado com esses termozinhos. Então, representa a maior causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo. John, morbimortalidade é o quê? No finalzinho dessa aula eu trouxe um monte de termo técnico que a gente tem que entender esses termos técnicos, enfim, para poder gabaritar aí nas nossas questões, principalmente da banca e DECAM. Quando a gente traz aqui que morbimortalidade são pessoas que adoeceram e pessoas que morreram. São duas variantes. Mortalidade, pessoas que morreram, tá? Morbidade, pessoas que adoeceram. Aí quando ele junta morbimortalidade, pessoas que adoeceram e morreram por aquela doença, tá? Então se liga nisso aqui. Se liga nisso aqui, ó. A Maria colocou aí, a aula maravilhosa. Valeu, Maria. Tamo junto. Um abraço. Ó, vamos nós. Letra C, o nosso gabarito, tá? Letra D. As doenças e agravos não transmissíveis, apesar de muitos relevantes, não superam os agravos infecciosos, mesmo os favorecidas pelas transformações demográficas, marcada pela queda das taxas de fecundidade e natalidade, associada a um progressivo aumento da população idosa, né, idosos, pelo intenso processo de urbanização e mudança nos estilos de vida. Ainda são os agravos infecciosos, né, que os detêm os maiores índices de morbimortalidade. Gente, não são. Aqui é o contrário, tá? São os agravos não infecciosos, são as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho cardiovascular, que representam aí a maior taxa, né, a maior taxa de morbimortalidade no Brasil e no mundo. Não são as doenças infecciosas, não. A maioria das vezes as doenças infecciosas, por exemplo, a vacina, ela combate aquela doença. A gente tem vacina para isso. Então, só de você pensar na vacina, que tem um modo ali que vai prevenir uma determinada doença, por exemplo, febre amarela, a gente tem a vacina da febre amarela, tá? Febre amarela previne aí a questão, né, da febre amarela. E o que é que acontece? Então, eu tenho doenças, são doenças ali, enfim, que vão ser preveníveis através de vacina, tá? Então, por ter esse tipo de arcabouço, né, elas não são as maiores taxas aí de morbimortalidade. As maiores taxas de morbimortalidade no mundo, as maiores causas de morbimortalidade, desculpa, no mundo, são as doenças crônicas aí não transmissíveis. São as doenças e agravos não transmissíveis. Então, isso daqui já deixa o item errado. Letra E. São os dois os componentes essenciais de vigilância de doenças e agravos não transmissíveis. O monitoramento dos fatos de risco e o monitoramento da morbidade e mortalidade específica das doenças. Gente, não são, tá? Tá erradinho essa alternativa aqui. Letra C, o nosso gabarito, tá? Não só são dois esses componentes, não. São vários outros componentes aqui da vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, tá?
monitoramento, a gente vai monitorar, né? A gente vai acompanhar, a gente vai avaliar a questão, né? Quando a gente fala ali de componentes essenciais de vigilância em saúde, de agravos de doenças não transmissíveis, a gente vai monitorar, a gente vai acompanhar, a gente vai orientar, né? A gente vai fazer educação em saúde, a gente vai fazer todo o acompanhamento. E não são só dois os componentes essenciais, não, são vários os outros componentes essenciais. Por isso que o item está errado. Oitava questãozinha. Essa questão é super interessante. É uma questão um pouco antiga, né? A gente tá gravando em 2026, mas essa questão eu trouxe porque eu achei interessante. 2014, tá? Foi da EDECAM, CNEN, aqui, analista em ciência e tecnologia, área enfermeiro. Veja só, ó, conjunto de ações capazes de eliminar, cuidado com esse nome, e diminuir e prevenir os riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários. John, qual o conceito? Aqui, ó. Se trouxer, a gente vai falar sobre os conceitos, mas se trouxer lá na questão, e eliminar, intervir nos problemas sanitários, isso daí já é vigilância sanitária. Proporcionar o conhecimento, a detecção, a prevenção nos fatores condicionantes e determinantes sociais da saúde, isso daí já é vigilância epidemiológica. Proporcionar a prevenção, promoção, enfim, etc., na saúde da população trabalhadora, vigilância e saúde do trabalhador. Falou em ambiental, vigilância ambiental. Tá? Então, cuidado com as palavrinhas-chave que eu vou ensinar aqui para vocês. Tá bem? Então, bora lá. Ó, sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse à saúde, abrangendo o controle de bens de consumos que direta e indiretamente se relacionam com a saúde, compreendendo todas as etapas do processo, né? Todas as etapas e processos de produção, consumo e controle da prestação dos serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde. A afirmativa anterior se refere a o quê? Qual o conceito? Qual o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir os riscos da saúde e intervir nos problemas sanitários? Letra A, é saúde pública? Não. Letra B, é vigilância sanitária? Sim, é vigilância sanitária, o nosso gabarito. É auditoria hospitalar, letra C? Não. Letra D, é medicina preventiva? Também não. Letra E, é vigilância ambiental em saúde? Não. Falou aqui sobre ambiente? Não. Falou o termo-chave aqui, intervir nos problemas sanitários, tá? Sanitários. Olha o que foi que o professor de vocês trouxe aqui, ó. Trouxe o conceito. Coloquei aqui em tabelinha, nossa tabelinha da nossa aula de vigilância em saúde. Quem é nosso aluno da plataforma sabe, né? Vigilância epidemiológica, vigilância saúde do trabalhador, vigilância ambiental e vigilância sanitária. São 4 conceitozinhos essenciais que você não pode ir para a prova da IDECAM fazer uma prova sem saber desses conceitos. Então a gente vai ler aqui e vai ler só as palavrinhas-chave, tá? Ó, vigilância epidemiológica, conjunto de ações que vai proporcionar o quê? O conhecimento, a detecção e a mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, individual e coletivo, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças, tá? Então, aquele que proporciona o conhecimento, a detecção, a prevenção dos fatores condicionantes e determinantes, isso daí é vigilância epidemiológica. Agora, se liga no conceito de vigilância e saúde do trabalhador. Ó, conjunto de ações que visa aqui a promoção de saúde, a prevenção de morbimortalidade e redução dos riscos de vulnerabilidade na na população trabalhadora. Então, falou sobre população trabalhadora, isso daqui é o quê? Vigilância e saúde do trabalhador, tá? Aí tem aqui, por meio de integração das ações, né? Intervir nos problemas de doenças, seus determinantes, decorrendo do modelo de desenvolvimento, dos processos produtivos de trabalho. Então, trouxe a questão do trabalho ali, isso daqui é vigilância. O que, tio John? Vigilância e saúde do trabalhador. Vigilância ambiental, vigilância em saúde ambiental, conjunto de ações e serviços que vai proporcionar o conhecimento e a detecção e as mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente, que interferem na saúde humana com a finalidade aqui de adotar medidas de prevenção à saúde, prevenção e monitoramento desses fatores de risco relacionados às doenças e agravos à saúde. Então, aquela que vai detectar as mudanças nos fatores condicionantes e determinantes da onde? Do meio ambiente, isso daí é vigilância e saúde ambiental. Meio ambiente, vigilância e saúde ambiental, tá? Proporcionar o conhecimento, a detecção, mudança nos fatores condicionantes e determinantes de saúde individuais ou coletivos, vigilância epidemiológica.
Falou em classe trabalhadora, vigilância em saúde do trabalhador. Falou em ambiente, vigilância ambiental, tá? Vigilância sanitária, John. Vigilância sanitária, aqui, é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir os riscos da saúde, né? E intervir nos problemas sanitários decorrente do ambiente, tá? De produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse para a saúde, abrangendo a prestação de serviços e controle de bens de consumo, que direta e indiretamente se relaciona com a saúde, compreendendo todas as etapas do processo de produção, consumo e descarte. Então, vigilância sanitária intervir o quê? Nos problemas sanitários. Então, a palavrinha-chave que aparecer ali, ó, intervir nos problemas sanitários, isso daqui é vigilância sanitária, tá? Se liga nesses conceitos que a IDECAN gosta, mas ela tem uma maneira totalmente diferente de cobrar. Então, ó, outra coisinha interessante, a gente vai falar ainda sobre mais conceitos, tá? Nona questão, IDECAN, também 2014, um pouco antiga, tá? Para enfermeiro. O índice que mede o número de casos novos de uma doença, episódios ou eventos na população dentro de um período definido de tempo. Trata-se de quê? Trata-se de quê? Letra A, surto. Letra B, letalidade. Letra C, incidência. Letra D, prevalência. Ou letra E, mortalidade. A, B, C, D ou E, candidato. Gente, quando a gente fala sobre aqui o índice que mede aqui o número de casos novos, o índice que mede o número de casos novos. Eu falei para vocês que casos novos é incidência. Agora, o índice que mede, por exemplo, casos novos e casos antigos, excluindo óbitos e curas, isso daí é prevalência, tá? Então, lembra daquela imagenzinha que eu mostrei para vocês aqui sobre uma caixa d'água, uma torneirinha vazando e outra torneirinha enchendo. A torneirinha enchendo é o quê, John? A torneirinha enchendo são os casos novos, é a incidência. Lá dentro são os casos antigos e entrando os casos novos é a prevalência, excluindo o quê? Óbito e cura. Lembra daquela imagenzinha que eu mostrei para vocês. Eu acertei muitas questões sobre esse tema só lembrando daquela imagem ali na prova, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra C, tá? Incidência. Aqui eu coloquei, eu já expliquei, né? Lembra dessa imagenzinha, já expliquei, enfim, etc. Na incidência, casos novos, e prevalência aqui são os casos existentes mais os casos novos, né? Décima questão. Olha, 2016 também um pouco antiga. Aqui foi da Prefeitura de Simonésia, Minas Gerais, enfermeiro, tá? Eu trouxe aí 3 questõezinhas antigas para a gente entender como o perfil da banca, como é que a banca IDECAN costuma cobrar, junto com as questões recentes de 2026. Em uma determinada cidade, há um ano, são detectados mensalmente casos de hepatite A, porém dentro dos limites, dentro dos limites estabelecidos pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal. Desta forma, é correto afirmar que as hepatites na cidade aqui é o quê? Letra A, é uma situação de surto? Letra B, é uma situação aqui, está nos níveis endêmicos? Letra C, é uma epidemia explosiva? Ou letra D, é uns níveis epidêmicos? A, B, C ou D? Gente, ó, conceitozinhos básicos de epidemiologia. Ó, surto. O que é surto? A gente tem que saber. O que é, por exemplo, endêmico, o que é epidêmico e o que é pandemia. Pandemia a gente sabe, né? Todo mundo sabe o que é pandemia. O conceito de pandemia, John, é quando tem uma doença de larga distribuição geográfica. Por exemplo, a questão da pandemia da Covid. Né? Atingiu diversos países, continentes, enfim. Já sabe o que é o conceito de pandemia. Agora, o conceito de endemia, uma coisa endêmica. O conceito de surto, você sabe o que é? O conceito de endêmico, de epidêmico, você sabe o que é? Então, ó, eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Ó, vamos lá. O nosso gabarito aqui, quando a gente vai responder logo essa questãozinha. Quando a gente está com uma doença que ela está dentro dos limites aqui, tá? Dentro dos limites, né, esperados, estabelecidos pelo Serviço de Vigilância, né, epidemiológica, ela está dentro dos níveis endêmicos, tá? Os níveis endêmicos é isso aqui, ó. É um gráfico aqui. Ó, o gráficozinho que eu vou, né, mostrar para vocês. Se eu tenho uma doença que a média é 100 casos por ano, tá? Por ano. Um ano. 100 casos. E essa doença, vou desenhar aqui para vocês, para explicar, deixar bem explicadozinho, bem amarradozinho
para vocês não errarem mais. Essa doença está dentro dos limites, aqui, ó, ela não ultrapassa a linha. Dentro dos limites esperados, é uma doença o quê, tio John? É uma doença endêmica. Tá? Endêmica. Beleza? É uma doença endêmica. Agora, se eu tenho, vou colocar outra cor. Se eu tenho uma doença, que ela iniciou aqui, aí que ela passou da linha, ó, passou da linha, voltou, eita, passou da linha, ó, ela passou da linha. É o quê? É uma doença epidêmica. Tá? Epidêmica. Beleza? Aí agora, se eu tenho uma doença, ó, vou ser bem rigoroso aqui agora. Se eu tenho uma doença que ela iniciou aqui, mas ela atingiu aqui países, continentes, isso daqui eu já tenho o quê? Uma pandemia. Tá? Larga distribuição geográfica. Espero que você tenha gostado desse desenho que eu expliquei aqui para vocês. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho de notificação se você estiver assistindo essa aula alguma vez no YouTube, enfim, né? Mas deixa o comentário e me marca lá no Instagram. É sobre isso, só para você memorizar, tá? Letra B, o nosso gabarito. Foi o que o professor trouxe para vocês aqui alguns conceitos essenciais sobre caso índice, caso secundário, caso alóctone, caso autóctone, surto epidêmico, conceito de epidemia, conceito de pandemia. A gente trouxe esses conceitos, aqui foi da minha aula, né, de vigilância e saúde, né, em forma de tabela para você memorizar, tá? O material tá incrível, baixa o material, vai estar disponível esse slide aí para você, tá? Então vamos lá, ó. Caso autóctone é um caso de doença contraído pelo enfermo na própria zona ou local de sua residência, tá? Então, o caso autóctone é um caso de uma doença que o indivíduo contraiu na própria zona local de doença, na própria zona que ele mora, tá? Para ficar mais claro, autóctone, tá? Caso importado ou alóctone. Alóctone, caso contraído fora da área onde foi realizado o diagnóstico, sendo possível identificar aqui a infecção de origem em outra localidade. Por exemplo, fulano de tal viajou, enfim. Aí depois ele veio, né, viajou para outro local, levou uma determinada doença. Isso é o caso o quê? É um caso alóctone. Ele trouxe de um determinado local, foi contraído fora da área ali onde ele se encontrava. Então, autóctone é dentro da área, tá? Da zona ali onde ele mora, da zona onde ele está residindo. Ele foi contraído ali, aquela doença. Alóctone é de fora, é um caso de fora. Cuidado. Local. Eu faço essa associação, tá? Caso índice é o primeiro caso identificado entre vários semelhantes epidemiologicamente relacionados, geralmente é a fonte de infecção. Ou seja, o primeiro caso. Primeiro caso. Ó, a Luciana colocou aí, eu gostei da aula, amei a aula. Obrigado, tá, Luciana? É o primeiro caso. Então, caso índice é o primeiro caso, tá? Primeiro caso. Beleza? Caso secundário é o novo caso de doença transmissível surgido a partir do contato com o caso índice. Então a gente tem a primeira pessoa que se infectou, aí trouxe aqui para outra pessoa, a segunda pessoa, tá? Primeira pessoa, segunda pessoa. Aqui aqui é o caso secundário. Transmissão comunitária ou sustentada ocorre quando não é possível identificar a origem da infecção, tá? Indicando a circulação de agente entre pessoas sem histórico de viagem ou contato com casos importados. Então, quando a gente fala de transmissão comunitária, é uma transmissão em que tipo, a Banca Decan adora isso, tá? Memoriza esse conceito. É uma transmissão em que, tipo, eu não sei quem foi o caso índice, quem foi o primeiro caso, quem foi a pessoa que infectou, quem foi a pessoa que levou aquela doença, tá? Então, isso daqui é o caso de transmissão comunitária. Ó, o que a gente respondeu na questão, endemia é a presença habitual e contínua de uma doença dentro dos limites esperados. Então, tá dentro dos limites, o limite é aqui, a doença ocorreu aqui, ó. Está dentro dos limites esperados. Esse daqui é um caso de endemia, é um caso endêmico, tá? Surto epidêmico ocorre quando 2 ou mais casos de uma doença em um local restrito, escola, instituições, domicílios, bairros, com provável mesma fonte de infecção, aqui um fator de risco. Por exemplo, eu tenho uma escola. Nessa escola eu tive um surto, lá tem 2 alunos, enfim, 3, de catapora. Tá? Então, aqui é um surto epidêmico.
tá? Foi numa determinada localidade. Então, quando você imaginar surto, imagina um quadrado, uma sala, tá? Uma sala de aula, beleza? Aí a gente vem para outros conceitos, ó. Epidemia. Epidemia é o aumento inesperado significativo do número de casos de uma doença acima do esperado, em comparação com os períodos anteriores em uma determinada região. Então, ó, a gente tem aqui é o limite, tá? Aqui é o limite esperado. Se os casos ocorrem aqui, é o quê? É o quê? É um caso endêmico. É endêmico, é dentro dos limites esperados. Epidemia, o caso já ocorreu acima da linha, a linha aqui, em cima da faixa, tá? Então é epidêmico. John, e pandemia? É quando ele atinge várias distribuições geográficas. Exemplo da Covid-19, tá? Aqui o conceito de epidemia, já falei, distribuição geográfica. Incidência, número de casos aqui, novos confirmados. Taxa de incidência, número de casos novos de uma determinada doença por 100 mil habitantes em uma população em um período específico. Estima-se aqui o risco de adoecimento, tá? Então, sempre para a gente fazer aí a taxa de incidência de uma determinada doença, a gente coloca o número de casos novos dividido por 100 mil, tá? E aí vai dizer a taxa de incidência é de X, 0, não sei quanto, tá? Então, é isso, taxa de incidência. Prevalência é o número total de casos, seja novos e antigos. Lembre-se da imagenzinha que eu mostrei para vocês, né, da caixa d'água. Prevalência é o número de casos novos, tirando aí, né, o número de casos novos mais antigos, excluindo óbitos e curas. Morbidade, conjunto de indivíduos que adoeceram em um determinado período, refletindo o comportamento das doenças e agravos aí, na saúde da população. Letalidade, né? Letalidade relaciona-se aqui entre o número de óbitos por uma determinada doença. É o número total de pessoas acometidas por esta doença, tá? Então, ó, o número de óbitos, né? Digamos assim, que a gente teve aí 100 óbitos, né? Por Covid-19. Vou dar um exemplo. Então, o número de óbitos, né? Por uma determinada doença e o número de pessoas acometidas, por exemplo, 200 pessoas foram acometidas e 100 pessoas morreram. Aí você vai calcular a taxa de letalidade, tá? Então, a taxa de letalidade, letalidade é o número de óbitos ali, dividido pelo número de pessoas acometidas pela doença. Aí você vai ter a taxa, ó, 100, de 200 pessoas que adoeceram da Covid-19, 100 pessoas morreram, tá? Isso é a taxa de letalidade, tá? Beleza? Mortalidade é o conjunto de óbitos ocorridos em uma população em um determinado período, representando aí o risco de morrer na população em geral por causa específica. Tá, gente? Então, quem apenas estuda, acumula conteúdo. Quem resolve questão, aprende o caminho da aprovação. É sobre isso. Ó, vamos finalizar por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. A gente estendeu, né? 1 hora aí praticamente. Enfim. Mas espero que você tenha gostado. Vou deixar o material disponível para você aqui na nossa plataforma, certo? O slide, enfim, para você imprimir, realizar suas anotações e etc. Espero que você tenha gostado. Se quiser me dar um arroba, eu estou esperando o seu arroba, tá? Um abraço, até a próxima aula. Preparação aqui para IDECAN com o professor Jonathan Costa. Tchau, tchau.